a maturidade cristã traz libertação. Glória a Deus, né? Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 8, verso 32. Vamos ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abençoados com todas as bênçãos, igreja sem ruga e sem mácula, livres do pecado, livres da morte, livres do império das trevas, mais que vencedores em Cristo. Meus amados, o conhecimento, ele é fundamental para o nosso viver, né, em relação a Deus, para o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. O conhecimento ele é fundamental, porque praticamente tudo em nossa vida com Deus acontece aqui na mente. A palavra diz que nós, não é o apóstolo Paulo dizendo, nós servimos, eu sirvo com a mente ao Senhor, né? Com entendimento eu sirvo a Deus. Esse é o chamado nosso, de servirmos a Deus por meio do entendimento ativado pela palavra. Ou seja, a palavra do Senhor penetra o nosso entendimento, o Espírito Santo trabalha em nossa mente por meio da palavra, destruindo fortalezas, retirando todo o carrapicho religioso, fazendo uma limpeza, né? Por isso que Paulo diz que, Paulo chama de o lavar, né? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito ele lava o nosso entendimento. A nossa mente é limpa, é liberada de toda fortaleza, de todo engano, de toda filosofia humana, de toda religião. O véu é retirado dos nossos olhos. E aí o entendimento, que vem pelo conhecimento, né? Você conhece e através de conhecer você passa a entender. Esse entendimento te leva a servir a Deus como Ele quer ser servido. Jesus disse que Jesus usa essa expressão, né? O Senhor procura, o Pai procura aos que adoram em espírito e em verdade. Essa expressão procurar não é que Deus não sabe onde essas pessoas estão, né? Deus ele é onisciente. O ponto de Jesus não é esse. Quando diz que Deus procura, o sentido é o seguinte: Deus deseja ser servido em espírito e em verdade. Na época da lei eram oferecidos sacrifícios, né, os mandamentos e tudo mais, mas aquele tipo de mover era um mover transitório, né? Até que a graça viesse, até que Jesus viesse estabelecer a graça. Mas aquele mover, como eu disse, era transitório e não agradava a Deus. A palavra diz que aqueles holocaustos não traziam prazer para Deus, não agradavam ao Senhor, né? Então, havia todo aquele mover religioso dos judeus, né? Toda a obra da lei que foi necessária, né? A lei foi necessária vir, a gente sabe disso, né? Só que aquele movimento religioso nunca agradou de fato ao Senhor, porque Deus procurava, ou seja, desejava ser adorado em espírito e em verdade, né? Ou seja, sem envolvimento com mandamentos, sem envolvimento com holocaustos, né? com obras de lei, enfim, com coisas religiosas. Deus não queria aquilo, como eu disse, foi transitório, foi necessário, mas tinha um tempo de validade, né? Um período de validade ali. Ou seja, não era para sempre. Deus não queria que o seu povo vivesse atrelado a mandamentos para sempre. Muito pelo contrário, né? O plano de Deus era estabelecer a graça porque ele já tinha preparado a graça de antemão. Né? O apóstolo Paulo disse isso, né? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Não é o que Paulo falou? Antes dos tempos dos séculos, a graça já estava pré-ordenada. Depois, Abraão ouviu o evangelho. Abraão não estava debaixo da lei. Então o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Olha só que sequência, né? Então nesse meio tempo veio a lei. A lei foi necessária, ela tinha que ter vindo, né? A lei foi o ministério de morte e de condenação. Ela veio justamente para isso, né? Para imputar a morte que Deus havia dito, né, que aconteceria. A lei veio para trazer essa morte, não só no âmbito da carne, que já acontecia antes da lei, mas também no âmbito do espírito, né? Ou seja, a lei trouxe a condenação e imputou o pecado, logo o espírito do Filho de Deus se tornou inoperante, tá? A morte do espírito não é a não existência. Tá? Tanto que quando os filhos de Deus morriam antes da cruz, o espírito já voltava para Deus. Né? Então o espírito ele não morria de fato no sentido de não existir.
A morte era a inoperância, porque o Espírito ele não podia atuar influenciando os filhos de Deus por causa do pecado. O Espírito ele é um elemento divino, né? E Deus não se mistura com o pecado. Então o Espírito ficava inoperante, né? Esse é um termo que nós usamos para tentar explicar da melhor maneira possível como isso aconteceu, né? Então o pecado impedia a vida espiritual, né? Por isso que a relação do povo com Deus era por meio da lei. A lei por meio de sacerdotes, né? Por meio de mandamentos, porque não havia atuação espiritual. O Espírito estava inoperante, tá? Então, a partir do momento que a graça foi estabelecida, né, e que o Espírito ressuscitou na primeira ressurreição, como nós sabemos, Cristo ressuscitou, e Paulo disse, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, o Espírito que estava morto foi ressuscitado e foi assentado aos céus. Tá? Então isso aconteceu e foi algo maravilhoso. E o conhecimento dessa obra de Jesus traz a maturidade necessária para se viver de fato a graça, para se servir a Deus em espírito e em verdade. É o conhecimento da cruz, é o conhecimento da importância da ressurreição de Jesus. Esse conhecimento é que traz a libertação. Jesus disse, profetizando, né, conhecereis a verdade. Olha, quando vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. E nós sabemos que a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa nova aliança, Jesus é Jesus Cristo ressuscitado, né? Nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Nós conhecemos a história de Jesus de Nazaré, nós respeitamos, nós retiramos, né, e retemos o que é bom do que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus, né? Só que Jesus ele veio para cumprir a lei, ele esteve debaixo da lei, né? E Jesus não é para ser mais imitado desse jeito, né? Paulo disse assim, ó, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não mais o conhecemos deste modo. Então os nossos olhos hoje estão em Jesus ressuscitado. Então o caminho, a verdade e a vida hoje é Jesus Cristo ressuscitado. Conhecer a manifestação do ressuscitado e a revelação que Jesus ressuscitado deu ao apóstolo Paulo, meu irmão, é fundamental para você ter maturidade e você poder conhecer a verdade e ser liberto por ela. A maturidade que vem pelo conhecimento traz a libertação. Porque o conhecimento traz a maturidade. Uma vez que você é maduro, você é livre. Se nós fizermos uma comparação com as crianças, por exemplo, né, vocês notem que todas as crianças, elas são dominadas pelos pais, assim, no bom sentido que eu digo, né? Ou seja, o pai e a mãe ele tem que cuidar, ele tem que direcionar. Então o pai e a mãe tem que impor limites, tem que dizer não, né? O pai e a mãe tem que aprender a dizer não, é importante dizer não. Né? Então, e direcionar, ó, não faça isso, não faça assim, não vá por esse caminho. Essa é a criança. A criança ela tem essa, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, essa prisão. Mas à medida que a criança cresce, primeiro ela se torna pré-adolescente, depois adolescente. Vocês veem que os adolescentes logo já querem se desgrudarem dos pais, né? Isso, os pais ficam tristes quando acontece, né? Poxa, meu filho está crescendo, já não quer mais, né, me ouvir, já não sei o quê. Mas isso é natural, isso faz parte do crescimento, né? Só que o filho adolescente tem que obedecer o pai, obviamente. Tem que andar nas direções do pai. Mas ele já começa a querer se deslocar, né, se destacar, já começa a querer ter os seus próprios caminhos. Por quê? Porque ele está amadurecendo. E aí quando o filho chega à idade adulta, ele se descola do pai e da mãe, no sentido da direção, né? Ele passa a ter a sua direção. Veja, eu não estou dizendo que quando a pessoa fica adulta, ela tem que deixar de ouvir o pai e a mãe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou fazendo uma metáfora, né? Então o camarada adulto ele vai seguir o caminho dele. O máximo que o pai e a mãe vai fazer é dar conselhos. Mas o adulto ele vai seguir o caminho dele, porque ele deixou de estar sob a tutoria do pai e da mãe. Entende? Então ele alcançou o quê? A sua liberdade. Metaforicamente é isso, né? Então quando você alcança a maturidade, você alcança a sua liberdade. A palavra fala isso claramente e é o que nós vamos estudar hoje, né? Vamos continuar caminhando então nessa questão para você entender o quão importante, amado, nós, né, sermos maduros na palavra e quão importante ministrar essa graça, esse evangelho maravilhoso para que o povo do Senhor que está aí fora no sistema alcance essa maturidade. Porque o povo aí fora é imaturo.
As pessoas no meio religioso, elas são imaturas do ponto de vista do evangelho, né? Do ponto de vista da vida com Deus. Elas são imaturas, elas são dependentes de sistemas, elas são dependentes de homens, elas são dependentes de templos, de placas denominacionais, de convenções, de carteirinha de membro e de campanha. Elas são dependentes. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade, que em nosso contexto é a graça revelada. Elas não conhecem. Se não conhece, não é liberta. Então ainda está presa, é criança. E o problema, abençoados, é que muitos desses, inclusive, se recusam a crescer. Eu penso que esse é o principal problema, aliás. Porque, veja bem, você ser infantil até faz parte. Todos nós que hoje estamos em graça e somos maduros na palavra, já fomos crianças na palavra um dia. Isso faz parte, acontece. Tá? É um privilégio você já não passar pela infantilidade espiritual. Né? Tem muitas pessoas que já conhecem a graça direto e não passam pela religião. Mas, de qualquer maneira, independentemente de passar ou não pela religião, antes de conhecer a graça, a pessoa está em um tipo de maturidade. Né? Muitos que não passam por nenhuma religião são ateus. O ateísmo é um tipo de imaturidade. Né? Eu até uso uma expressão forte, mas eu uso e vou continuar usando. Para mim, Cristiano França, essa é uma opinião pessoal minha. O ateísmo é um tipo de loucura. Não loucura no sentido patológico, sabe? Mas é um tipo assim de devaneio, é algo tão fora da realidade que não tem como definir de outra maneira. Então o ateísmo, mesmo a pessoa que não passa por alguma religião, acaba sendo um tipo de infantilidade também. Mas a maioria daqueles que vêm para a graça, a maioria passa por algum tipo de religião e algum tipo de infantilidade religiosa, e muitos desses irmãos se recusam a crescer. Para mim, o maior problema está aí. Porque, como eu disse, você ser infantil até faz parte. O problema é quando chega à maturidade e você se recusa a crescer. Uma coisa muito ruim, por exemplo, é alguém que fica adulto e segue dependendo, né, do pai, da mãe, não toma nenhuma decisão se o pai e a mãe não direcionar. O cara já é adulto, mas ele não toma decisão nenhuma. Tudo é o pai, tudo é a mãe. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Esse é o problema. Você ser criança e chegar a uma certa idade faz parte. Agora, você se recusar a crescer, aí é o problema. O que acontece espiritualmente é isso, na maioria das vezes. Porque alguns irmãos são infantis, mas quando a palavra chega no coração deles, eles não se recusam a crescer. Eles querem. Né? Isso acontece. Já com outros irmãos, acontece diferente. A palavra chega, mas ele não quer crescer. Ele está tão atrelado ao sistema, ele é tão dependente do sistema que ele não quer crescer. Ele se recusa. E aí fica só no leite, leite, leite. Entende? Eu passei por muitas experiências, né, pregando a graça, de ver pessoas nesse sentido, né? De não querer abandonar. Né? Teve uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? Uma frase de uma pessoa que ela disse assim, ela estava recebendo a graça, estava começando a entender, isso já tem muitos anos, tá? Estava recebendo a graça, começando a entender e tudo mais, mas essa pessoa não conseguia deixar de tomar Santa Ceia, por exemplo. Olha, irmão Cristiano, eu não consigo parar de tomar ceia. Se eu não tomar, parece que está faltando alguma coisa, eu me sinto, sabe, fora da comunhão e tal. Quer dizer, a pessoa já estava conhecendo o entendimento acerca da Páscoa judaica, né? Já havia chegado, mas a pessoa estava se recusando a abandonar, né? Aquela obra, né, que é um derivado da lei, essa Santa Ceia, que sequer existe na Bíblia, né? A Santa Ceia que se toma hoje aí, ou Ceia do Senhor, que eles dizem, isso sequer tem na Bíblia, isso aí. Tá? Mas é um derivado da Páscoa. E as pessoas não querem se descolar disso, né? Elas têm medo. Poxa, mas se eu deixar a campanha, estou tão acostumado toda sexta-feira pegar uma bala ungida, passar um óleo na minha cabeça. Poxa, se eu deixar de pegar a bala ungida, será que eu não vou ser prejudicado? As pessoas têm isso. Será que se eu deixar de ir no templo, poxa, Cristiano, Deus se manifesta ali. Quando eu vou no templo, eu sinto a presença de Deus. Eu me arrumo, eu vou lá, eu entro dentro daquele prédio, eu sinto um ar diferente, eu sinto que Deus está ali. As pessoas têm essa dependência, né? Então quando você fala, não, irmão, você tem que estar livre do templo. Aí o cara fica, poxa, mas como assim, abençoado? Gente, você não pode
se negar a crescer. Porque se você se negar a crescer, você vai sempre tomar leitinho espiritual. Então, como eu disse, uma coisa é a pessoa ser criança, acontece, né? E quando a maturidade chega, você recebe a maturidade. Com muitos irmãos foi assim, eu posso dizer, comigo foi assim, com a minha esposa também. Comigo foi assim, eu era imaturo, mas quando a palavra chegou no meu coração, eu me interessei e falei, pô, vou estudar isso aqui. Eu quero entender isso aqui. Entende? E através disso a maturidade chegou na minha vida. E a minha esposa também. Né? Quando eu comecei a ministrar graça na vida dela, em momento algum, a minha esposa me rebateu em nada. E ela tinha liberdade para isso. Né? Obviamente. Né? Mas desde o namoro, né? Ministrando a graça, falando, ela nunca se levantou contra. Ao contrário, foi recebendo e se alimentando daquela palavra e crescendo junto comigo. Então a maturidade chega, você tem que ser maduro. Você não pode se recusar a crescer e sendo maduro, continuar dependente como criança. Mas isso acontece com a maioria das pessoas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui disso. Né? A igreja dos Coríntios é um exemplo disso. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha aí, ó. Olha como Paulo estava tratando os coríntios. Por quê? Porque os coríntios se recusavam a crescer. Né? Se diziam igreja, mas queriam viver ainda na carnalidade. Né? Não queriam amadurecer, não queriam ter uma vida espiritual plena. Aí Paulo falou, vocês não estão preparados, são crianças. 2. Dei-lhes leite, e não alimento sólido. Olha só. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha o que Paulo falou para os coríntios, gente. Coríntios, vocês são crianças. Vocês se recusam a crescer. São carnais. Por isso, eu não dou para vocês o alimento sólido, eu dou leite. Os coríntios, abençoados, estavam muito envolvidos com o leite espiritual, né? Muito envolvidos com os rudimentos. Na igreja dos Coríntios havia muitos líderes, né? Vários pensamentos. Aí ficava aquela briga, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano. Não, porque esse crânio prega uma coisa, outro prega outra coisa. E ficava aquela confusão no meio da igreja dos Coríntios ali, aquela carnalidade. Né? E Paulo falou, eu não dei alimento sólido para vocês porque vocês não aguentam. Vocês não querem crescer, se recusam a crescer. É a figura do que ocorre hoje no mundo aí, no sistema religioso. A palavra da graça chega, porque chega, amado. A palavra da graça está aí. Eu considero ainda, né, como eu costumo dizer, eu uso o termo, né, um gueto, né? Eu ainda considero um gueto, é um nicho muito pequeno ainda a palavra da graça, mas está crescendo devagar. E está chegando. E aquele que quer crescer, ele recebe, glorifica a Deus pela palavra. Agora, o que não quer se recusa. Falso profeta. Porque não sei o quê. Porque... Entendeu? Fica pipocando. Um outro exemplo de uma congregação que se recusava a crescer. A congregação dos Hebreus. Hebreus capítulo 5. Vamos ler os versículos do 11 até o 14. Depois vamos seguir no contexto, no capítulo 6, né? Vamos seguir no capítulo 6 até o versículo 3. 5, 11. Quanto a isso, aqui no contexto está se falando de Jesus, tá? E sobre o sacerdócio de Jesus, aquela coisa toda, né? Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Olha só o que a palavra diz aqui. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só. O que isso aqui significa? O que é lento para aprender? Isso é o não querer crescer. É recusar a maturidade. É você estar tão acostumado com o ser criança que você não quer crescer. Entende? É isso aqui. Versículo 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente, olha só, amados, os princípios elementares da palavra de Deus.
Em algumas traduções aparecem os rudimentos, né? O fundamento. Aí diz aqui, estão precisando de leite. É a mesma fala lá que foi dada aos Coríntios, né? Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Por que eles já deviam ser mestres? Porque, amados, os hebreus viveram toda a base. Os rudimentos, amados, eram os entendimentos da lei. Vocês entendem? A lei era os rudimentos. Jesus, ele nasceu, Jesus de Nazaré, né? Ele nasceu como judeu e Jesus viveu os rudimentos. Ele cumpriu a lei. Ele viveu todo aquele entendimento da lei. E os hebreus vinham daquilo ali. O ponto aqui do apóstolo é o seguinte: vocês já tinham que estar muito além disso, porque vocês já vêm da base. Vocês são os hebreus. Mas até hoje vocês estão estudando os mesmos rudimentos. Então, se vocês estão nos rudimentos, vocês precisam de leite. Vocês se recusam a crescer, vocês não comem alimento sólido. Vamos seguir. 13. Quem se alimenta de leite, assim como os coríntios lá, né, ainda é criança. Olha aí. E não tem experiência no ensino da justiça. O povo de Deus aí fora, amados, não sabe nada sobre a justiça de Deus. E ficam só no leite, só no rudimento. É jejum, é sacrifício, é guarda-sábado, é isso e aquilo, e faz campanha, e passa o óleo, e faz vigília, e joelho no pó, e sacrifica daqui, sobe um monte dali. Por quê? Porque é criança, é dependente de rudimentos, de coisas da lei, de princípios religiosos. Estão apegados a isso. E o pior, são tardios, são lentos para aprender, como nós vimos aqui, né? São tardios para ouvir, porque se recusam a crescer. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Olha aí, ó. Os quais, pelo exercício constante, exercício aqui é o exercício da mente, tá? Algumas versões bíblicas aparecem as faculdades exercitadas, né? Ou seja, as faculdades mentais exercitadas, né? Então, o alimento sólido é para os adultos, né? Os quais, pelo exercício constante, exercício mental, né, de conhecimento, tornaram-se aptos, olha aí, ó, para discernir tanto o bem quanto o mal. Abençoados, observe isso aqui. O adulto não precisa de religião dizendo isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é mal. Já reparou que na graça não tem isso? Isso aqui é proibido, hein? Aquilo ali pode, isso aqui não. Por quê? Porque nós os tratamos como adultos. E como adultos que vocês são, que já recebem o alimento sólido da graça, vocês sabem discernir o bem e o mal. Porque vocês já deixaram os rudimentos, a base. Os hebreus, eles deveriam ser catedráticos na base, né? Porque eles já vinham da base, eles eram judeus, já conheciam a lei, etc., já viviam aquilo no seu dia a dia. Só que viviam sempre na mesma coisa, nos mesmos rudimentos. Eu entendo isso aqui, ô abençoado, né? Abençoado irmão, abençoada irmã, meus amados. Eu entendo isso aqui como uma influência ainda dos judaizantes nessa igreja, fazendo com que essa igreja visse ainda Jesus como nazareno. Vocês percebem? Eles estavam apegados aos rudimentos, porque Jesus de Nazaré, ele viveu os rudimentos. Ele viveu a lei, ele cumpriu a lei, ele conhecia a lei. Ele fez porque era necessário, tinha que ser feito. Percebe? Só que o próprio apóstolo Paulo ensina, olha, não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Em Romanos capítulo 7, no versículo 4, Paulo diz, nós pertencemos ao outro. E na metáfora ele fala dos dois maridos, né? O marido que morreu e que está vivo. O que morreu na metáfora é Jesus de Nazaré, que havia morrido na cruz. E o marido vivo é um ressuscitado. E ele disse, olha, o marido que morreu, morreu. Vocês têm que agora pertencer ao outro. Ou seja, é uma alusão ao abandono das obras da lei. Gente, deixa o rudimento para lá. Vocês agora são de Jesus ressuscitado. O rudimento passou. Né? Foram os princípios elementares, né? que
que foram ministrados ali em meio aos judeus, em meio à lei. Foram rudimentos, princípios elementares, mas passou, vamos crescer. É interessante essa metáfora, né? Muito, muito interessante. E aí ele segue aqui, dizendo agora no capítulo 6, versículo 1. Olha o que ele diz, que tremendo isso aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Em algumas versões aparece, né, os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, a base, o fundamento, o A-E-I-O-U da obra de Deus. Porque Jesus já havia vivido aquilo ali. Né? E eles estavam ainda na mesma base, no mesmo rudimento que Jesus viveu. Então, claramente, o alerta aqui do apóstolo é para que aquela igreja deixasse de olhar Jesus como Nazareno. E deixasse, obviamente, consequentemente, de viver embaixo de obras da lei. Então, desde os rudimentos dos ensinos a respeito de Cristo. Ou seja, vocês ouviram de Jesus de Nazaré, que Jesus jejuou, que Jesus foi batizado, que Jesus fez aconteceu. Jesus, enfim, cumpriu ali todos aqueles rituais, aquilo que era necessário ser cumprido, obviamente. Né? Então, Jesus cumpriu tudo que era necessário que se cumprisse na lei. Ótimo, mas agora vamos deixar esses rudimentos. Agora pertencemos ao Jesus que ressuscitou. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Algumas versões dizem avancemos para o que é perfeito, né? Ou seja, para a perfeita varonilidade, né? Para ser adulto, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ou seja, arrependimento de pecados. Né? Então vocês estão ainda estudando arrependimento de pecados, lançando esse fundamento. Vocês estão ainda lançando o fundamento da fé em Deus. Esse é o ponto. Vamos avançar. Né? Então, vocês estão lançando de novo o mesmo fundamento do arrependimento de pecados, o mesmo fundamento da fé em Deus. 2 e 3. Da instrução a respeito de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Percebe, amados, como eles estavam atrelados a todos aqueles ensinamentos fundamentais e basilares que faziam parte de um outro momento da fé em Deus, que era o momento da lei, antigo pacto. Isso fazia parte daquele momento anterior. Na graça, você não pode estar mais envolvido com isso aí. Então, esse era o chamado do apóstolo aqui para os hebreus. Olha, vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês estão se negando a crescer. Entende? Estão se negando a crescer. Então, deixe os rudimentos. Os rudimentos faziam parte do antigo pacto. Sabe? Esses elementos do antigo pacto. Deixe isso para lá. Vamos alcançar a maturidade. Amado, esse chamado é esse para todos nós hoje em dia. Entende? Porque quando a palavra da graça ilumina, meu amado, a sua mente, você é totalmente liberto do atraso mental. Sabe? De ficar preso a coisas do passado, ao antigo pacto, ao império das trevas. Sabe? O sistema está todo envolvido com isso. Os mandamentos da lei, uns guardam sábado, outros não guardam, mas guardam domingo, o que também é uma aberração, né? E vivem obras e sacrifícios, isso e aquilo. Isso é um atraso mental. Né? Por quê? Porque a mente está lá atrás ainda. Não avançou para a perfeição. A mente está lá no passado. Cumprindo obras da lei lá no passado. Está lá nos rudimentos passados. E nunca avança, porque não quer crescer. Esse é o retrato da igreja, chamada igreja hoje. Se recusa a crescer. Fica sempre nos mesmos rudimentos da doutrina de Cristo, atrelados a Jesus de Nazaré, não enxergando Jesus como ressuscitado, em obras de lei, em mandamentos de homem, né? Invencionices, porque nem tudo que eles vivem vem da lei, muita coisa é inventada. Né? Muitos mandamentos hoje são inventados, são criados por homens. E as pessoas vivem atreladas a isso porque elas não cresceram. Não cresceram. Por que eu digo isso? Porque os maduros... Olha, amado, o primeiro sinal de maturidade espiritual é a pessoa se libertar das obras da lei de Moisés e dos mandamentos de homens. É o primeiro sinal. Você toma conhecimento da graça,
você diz, eu vou crescer, eu vou ser maduro, a primeira coisa que acontece é você se livrar de obras da lei. E também dos mandamentos, das invencionices de homens. Vejam só, Gálatas capítulo 4, versículos do 3 ao 5. Assim também nós, olha só o que Paulo fala, irmãos, quando éramos meninos, olha só, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Os princípios elementares que nós acabamos de ler. Olha o que Paulo disse. Nós estávamos reduzidos. Oh, meu amado. Quanto tempo nós, que hoje estamos em graça, estivemos reduzidos à servidão no meio dessas chamadas igrejas. É triste, mas é verdade. Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, quando nós estávamos debaixo da lei, nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Obras da lei. 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, glória a Deus. Amada, a manifestação de Jesus nesse mundo foi a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir. O que é remir? Remir é resgatar. Para resgatar os que estavam submetidos à lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só. Antes nós éramos meninos. Olha o que Paulo está falando. Enquanto a pessoa está submetida à obra da lei, ela é menina. É criança, espiritualmente falando. É uma pessoa reduzida à servidão. Reduzida, meu amado. Então a maturidade, o que ela faz? Ela te liberta das obras da lei, dos mandamentos de homens. Colossenses 2, versículos 20 e 21. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e graças a Deus, eles aqui nessa ocasião da carta já estavam mortos com Cristo, que Jesus já havia morrido, né? E nós aqui, no nosso tempo, já nascemos mortos do ponto de vista do velho homem, né? Já nascemos mortos com Cristo também. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, olha eles de novo aí. Os rudimentos. Por que vos carregam ainda de ordenanças? Olha o que Paulo está dizendo, ele está perguntando de maneira retórica, né? Gente, vocês já morreram com Cristo. Por que vocês ainda estão submetidos a ordenanças de homens? Como se vocês vivessem no mundo. Tais como não toques, não proves, não manuseis. São as proibições da lei, né? As proibições dos mandamentos de homens também, desses mandamentos modernos hoje, as proibições modernas. O adulto não precisa de proibição. O adulto sabe discernir o bem e o mal. Quem precisa de proibição é criança. A criança precisa de proibição, de limite. Na metáfora é isso, né? O pai e a mãe dão limite. Não vai aqui, não faz ali, não anda assim, não chega tarde. Isso é criança. O adulto não tem que ter isso aí. Não faz isso, não faz aquilo. Não, adulto não precisa disso. Porque isso é rudimento do mundo. Coisas mundanas. Então a maturidade cristã, ela traz a libertação de obras da lei. Porque o maduro, ele se liberta disso. Percebe? Outro exemplo do que a maturidade nos livra. A maturidade nos livra dos templos religiosos. Essa visão templária da dependência de um endereço físico, de um templo, de uma placa, de um CNPJ, de uma liturgia, né? As pessoas estão presas a liturgias religiosas, e eu tenho que ir lá, é a primeira comunhão, é a Santa Ceia, é não sei o quê, eu tenho, é naquele endereço que Deus se manifesta. Aqui eu falei agora há pouco isso, né? Eu sinto a presença de Deus ali quando eu estou contrito e emocionado, é porque Deus está atuando. As pessoas têm essa dependência templária. Veja, nós não somos contra as pessoas se reunirem, não tem problema nenhum. Você tem um espaço, aí se reúne, não tem problema. O que eu estou falando é da dependência do templo. Entende? É a dependência, é o espaço físico. Não existe isso, amado. Você não é dependente de templo, de nenhum espaço físico.
A adoração não é em templos, é em espírito e em verdade. Você reunido ou não, você serve a Deus em espírito e em verdade. Há condições de você se reunir na sua cidade? Conhece algumas pessoas que estão em graça junto com você? Não tem problema, vai na sua casa, se reúne lá. Você não precisa de placa denominacional, você não precisa de CNPJ, você não precisa de, de burocracia, não sei o quê. Vai na tua casa, tem uma garagenzinha, se reúne lá com seus irmãos, estuda a palavra. Esse é o modelo bíblico, inclusive. O maduro, ele não tem dependência de templo, ele não tem visão templária. A visão templária é antes da cruz. Tá? Vocês veem, por exemplo, os apóstolos, nem mesmo os da circuncisão, hein? Nem Paulo e nem os da circuncisão. Vocês veem eles mandando construir templo? Já viu? Vamos organizar aqui um templo, porque o templo de Jerusalém vai cair, né? Não vai ter mais templo, nem sinagoga. Vamos criar aqui o nosso templo. Você não vê isso aí. Porque o adulto ele está livre disso. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, olha só, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ponto. Quer mais? João, capítulo 4, versículos do 19 ao 24. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. 19 e 20. Disse a mulher samaritana, né? Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, que era o monte Gerizim, né? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, mais especificamente no templo, né? Porque tudo era voltado para o templo, né? 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Coisa linda, né? Por quê? Porque Jesus era judeu, a salvação era ele. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, olha só, queridos, em espírito e em verdade. Não é no monte, não é em Jerusalém, muito menos no templo, é em espírito. Olha só, são estes os adoradores que o Pai procura. É aquilo que eu falei agora há pouco. Deus deseja ser adorado, porque Deus é espírito. Então ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Não mais por meio de mandamentos, não mais por meio de ordenanças, não mais em templos, em montes ou nesta ou naquela cidade. Não, não. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores... Vejam só, é necessário. Vejam bem, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A maturidade nos liberta da visão templária e da dependência desse tipo de coisa. Um outro exemplo da libertação que a maturidade cristã nos traz. A maturidade cristã nos livra dos ventos de doutrina. Meus irmãos, o que mais tem no mundo é vento de doutrina. É doutrina soprada para cá, soprada para lá. E as pessoas vão sendo levadas, porque a infantilidade faz isso, né? Ah, aquele cara ali prega isso, eu vou lá. Ih, mas aquele outro prega cura divina, eu vou lá. Ah, mas aquele ali coloca a mão na cabeça, a pessoa sai tremilicando, eu vou lá, porque eu gosto disso. Ah, porque aquele ali disse que tem que buscar o Espírito Santo, eu vou lá. Ah, porque... E as pessoas ficam atrás de ventos de doutrina. Sendo levada em tudo que é lugar. Venta para cá, venta para lá, o cara vai atrás. Porque ele é criança. Criança não tem estrutura mental, né? A criança é levada facilmente. Agora, quando você é adulto, não. O adulto, o vento de doutrina vem, ele sopra de volta. Opa, sai para lá. Entende? Você tem que ter cuidado com o vento de doutrina, mano, porque você é adulto. O adulto, ele sabe discernir, hein? Nós estudamos, nós vimos agora aqui, agora há pouco isso aqui, né? O adulto, ele está preparado para discernir, ele é apto a discernir o bem e o mal. Então você, como adulto em graça, você é apto a discernir. Cuidado com os ventos de doutrina. Inclusive, olha só o que eu vou falar. Inclusive se esses ventos de doutrina vierem de dentro da própria graça.
Cuidado com isso, amado. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo falou assim, escrevendo aos Gálatas. Olha, Gálatas, ainda que um anjo do céu venha, ou nós mesmos, notou bem? Ainda que venha um anjo do céu, ou ainda que nós mesmos, ou seja, ele, Paulo e os seus discípulos, né? O ministério de Paulo. Então, ainda que nós, eu, Paulo, o ministério em graça, ou mesmo um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho, é anátema. Ó. O que Paulo está dizendo? Olha, eu prego a graça. Mas se vocês ouvirem alguma coisa que não está em linha com a graça que eu prego, se vocês ouvirem de mim mesmo, Paulo, considerem anátema. Cuidado com o vento de doutrina do sistema e também da graça. Cuidado com isso aí. Você é adulto e você sabe discernir o bem e o mal. Efésios 4,14, Nova Versão Internacional. O propósito é que, olha só o propósito da igreja, é que não sejamos mais crianças. Esse é o propósito. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O adulto, ele é preparado, meu irmão. Percebe? Ele é preparado. O vento vem, ele sopra de volta. Não, aqui não. Aqui não sopra vento nenhum no meu ouvido. Aqui é só graça, filho. Percebe? Porque é preparado. É amadurecido. É firme. Está entendendo o ponto? É firme. O adulto, ele é firme. A maturidade traz firmeza na doutrina. E aí, consequentemente, há uma consequência muito boa em ser adultos, né? Em sermos adultos, espiritualmente falando, é que a maturidade nos traz a aprovação diante de Deus. Nós somos aprovados para a obra. Não é aprovado para ser salvo, tá, gente? Salvação não tem nada a ver com isso. É aprovado para a obra e, consequentemente, para galardão. Entende? A maturidade traz a aprovação de Deus. Porque você que é maduro, você maneja bem a palavra. Entende? Você sabe identificar os ventos de doutrina, as heresias, como eu acabei de falar. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. É o que eu falei do debate, né? Recentemente eu falei sobre isso. Paulo está dizendo, gente, não entre em discussões, não entre em debate, isso é bobagem, isso é infantilidade. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Pegou, né? Não entre em debate, isso não existe. A palavra é revelada. O entendimento é por revelação, não é por discussões. 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Como é que é isso, irmão Cristiano? Está aqui a resposta. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Viu? Que maneja corretamente a palavra da verdade. Ó, que maneja corretamente. Se você maneja a palavra corretamente, você é aprovado por Deus. Se você maneja a palavra, você não precisa de debate, discussões de palavras. Isso é infantilidade. O adulto, ele domina o conhecimento. Porque ele estuda, entende? Ele tem interesse na palavra e maneja bem. Maturidade é isso, amado. O chamado, nós lemos agora há pouco em Efésios, né? 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O nosso propósito é esse. Não sermos mais crianças. Já fomos. Não somos mais. Ou pelo menos não devemos ser. Alguns ainda insistem, né? Inclusive, há muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho em graça, assistem as mensagens e insistem em ser infantis ainda. Muitos irmãos estão aí e só vem com pergunta boba e ataquezinho e comentário, sabe, menosprezando, mas está sempre assistindo aí. Está sempre assistindo, sempre acompanhando, mas está sempre fazendo um comentáriozinho, sempre lançando um dardozinho aqui e ali. Perguntas sem sentido, ataques.
são crianças, não amadurecem e nem querem amadurecer. Um outro ponto importante, amado, da maturidade é que a maturidade, por nos fazer sermos adultos, ela nos ensina a viver a nossa liberdade da graça com responsabilidade. Como nós não precisamos de mandamentos, de proibições, pode, não pode, etc., nós não precisamos disso porque somos adultos. Então, o que nos direciona é a nossa maturidade. Como nós vimos, nós somos aptos a discernir o bem e o mal. Então, você acaba tendo a liberdade para viver a sua vida, com toda a liberdade que a graça dá, mas com a responsabilidade conduzindo você. Né? Nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí, o link, para quem está pela gravação, A Liberdade da Graça. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, assiste aí o link que eu vou deixar embaixo do vídeo. A Liberdade da Graça. Muito interessante esse estudo. Vamos ler agora Gálatas capítulo 5, versículo 1, nova versão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para sermos livres. Portanto, permaneçam como, queridos? Como? Firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que nós vimos lá em cima, aqui durante o estudo? Que quando éramos meninos, não foi o que Paulo disse? Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. O que Paulo está dizendo aqui agora? Cristo nos libertou. Então fiquem firmes. Não se submetam. Não se reduzam. Não fiquem reduzidos à servidão, à escravidão religiosa. Foi para a liberdade que o Senhor libertou. E aí vem a responsabilidade, versículo 13. Gálatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para darem ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso é o quê? É o equilíbrio da maturidade, entende? É responsabilidade. Quem é espiritualmente adulto não tem que perguntar, meu irmão, se pode ou se não pode. Ah, Cristiano, isso é pecado, entre aspas, isso é errado, eu posso ou não posso. Olha só, o adulto sabe, tudo nos é lícito. 100%. Porque não tem a lei. Onde não há lei, não há transgressão, não é o que Paulo ensina. Se não há lei, então tudo é lícito. Só que o adulto sabe que há coisas que não convêm, e Paulo ensina isso claramente, né? Então a maturidade é isso. Você é livre para viver a sua liberdade da graça. Mas a maturidade te dá um limite, o seu próprio limite. Não um limite de terceiros, não um limite de mandamentos. O seu próprio limite que o Espírito te dá. Percebe isso? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Olha o que eu acabei de falar. Não sou eu que estou falando isso aí. Ah, Cristiano, você está aí dizendo... Não, eu não estou dizendo nada. Eu estou falando da Bíblia aqui. Todas as coisas são lícitas. Então não existe isso de pode, não pode, é pecado. Não existe isso. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o adulto ele sabe o que edifica ou não. É simples assim. Então, amados, vamos a cada dia amadurecer mais e mais. Sempre há, meu irmão, minha irmã, o que amadurecer. Sempre há o que crescer no conhecimento. E nós disponibilizamos todo esse material nosso em graça em nosso canal, em nosso site, em nosso portal, e Telegram, e livro, e áudio, página no Facebook, etc. Por que todo esse material está disponível aí para a igreja? Para que a igreja seja madura. Para que a igreja pare de depender de homens, de campanhas, de templos, e de sacrifícios, e de obras da lei, e disso e daquilo. Para que a igreja possa viver a maturidade, servir a Deus em espírito e em verdade, sabendo que tudo é lícito, mas nem tudo edifica. A igreja é isso, é para isso que a palavra existe. Para sermos maduros. A maturidade traz libertação. Então, antes, nós pensávamos como meninos, né? Éramos meninos, como Paulo disse, estávamos debaixo da servidão, de obras de lei, etc. Agora que somos adultos, pensamos como adultos em graça. Eu encerro, nova versão internacional,
1 de Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Glória a Deus. Amados, deixemos para trás as coisas de menino. Isso é para você que está começando agora na graça. Se ainda há alguma meninice na sua vida do ponto de vista espiritual, deixe para trás. Deus está fazendo você amadurecer pela revelação da graça. Então pare de pensar como menino. Pense como adulto. Porque esse é o chamado para a igreja. É aquilo que nós lemos agora há pouco, Paulo falando, né? O nosso objetivo é não sermos mais crianças. Esse é o objetivo de se estudar a graça. É ser criança, é crescer cada vez mais para servir a Deus sempre cada vez melhor, sempre em espírito e em verdade.